Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo sobre triângulos, vamos à resolução de mais um exercício conceitual, questão agora do número 5. Diz o seguinte, qual deve ser o valor da soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, tá certo? De um triângulo qualquer, qual deve ser a soma dos ângulos internos desse triângulo? Então, pessoal, aqui eu desenhei duas retas, a reta R e a reta S, para a gente provar, porque a soma dos ângulos internos corresponde a 180 graus. Então, e quanto deve ser, Já falei, mas vamos provar aqui. Então, essas duas retas, elas são retas paralelas, ou seja, estão sempre à mesma distância uma da outra. E aí nós vamos colocar 3 pontos, aqui vamos numerar, Vamos dar nome a esses pontos. Então, ponto A, aqui seria o ponto B, e aqui seria o ponto C. E após isso, vamos fazer aqui o seguinte, vamos prolongar esse lado aqui para baixo, vamos prolongá-lo lá para cima, tá certo? A mesma coisa vamos fazer com o lado AC. Então, vamos prolongar o lado lá para cima e vamos prolongar o lado AC aqui um pouco mais para baixo, tá certo? Então, prolongamos um pouquinho os lados, só para a gente perceber melhor, essa relação do ângulo interno. E agora, pessoal, observem o seguinte. Aqui nós temos o ângulo B, tá certo? Aqui nós temos o ângulo C, que eu vou botar riscos, e o ângulo A, que seria esse ângulo aqui de cima, que eu vou deixar ele liso, sem nem um detalhe. E aí, pessoal, a pergunta que eu faço a vocês é, somando o ângulo A, B e C, qual seria a soma desses três ângulos? Bem simples. Primeiro, nós temos que lembrar o seguinte, que os ângulos opostos a um vértice, eles sempre são ângulos iguais. Então, a primeira nota que nós vamos colocar aqui, note o seguinte, note que ângulos opostos pelo vértice são iguais, são congruentes. Então, ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, são iguais. Então, notem isso aqui, que aqui embaixo, quando eu prolonguei esse lado, nós temos que essa região corresponde a um ângulo, tá certo? E esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo interno. Então, esse ângulo B é igual a esse ângulo B aqui, São ângulos internos, desculpe, esse ângulo B é interno, esse aqui já não é interno, Ah, professor, então, esses dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice. Isso mesmo, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, mesma medida. Já esse ângulo C, da mesma forma, esse ângulo C aqui, ele possui a mesma medida que esse ângulo C aqui dentro. Então, esses dois ângulos, eles são ângulos de igual medida. E aqui dentro nós temos o ângulo A, E esse ângulo A, ele também vai ser oposto a esse ângulo que fica aqui em cima, Ângulos opostos pelo vértice, por esse pontinho. Então, aqui o ângulo A. Professor, e agora? O que eu faço? Simples, Nós já sabemos que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Agora, notem que se você pegar esse ângulo B aqui, esse ângulo B, você pode colocá-lo, encaixá-lo exatamente aonde, Você pode encaixar esse ângulo B, transpor esse ângulo B aqui para cima. E aí, quando você transpor esse ângulo B, pessoal, notem que esse ângulo B aqui vai vir parar aqui em cima, Tudo bem? Então, nós transpomos, nós colocamos o ângulo B exatamente na posição em que ele se encaixava lá em cima. Perceba que se você prolongar esse lado, aqui com a nossa base, você vai formar um outro triângulo igual a esse aqui em cima.
Tudo bem? Então, ângulo B lá em cima. E esse ângulo C, ó, perceba que você pode muito bem pegar esse ângulo C e encaixá-lo aqui nessa região. E agora, professor, notem uma coisa, que a soma do ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, A mais B mais C, corresponde a um ângulo raso. E um ângulo raso tem medida de quanto? 180 graus. Então, a soma desses três ângulos corresponde a um ângulo raso. Mas, professor, você provou isso aqui para um triângulo que possui ângulos agudos. Essa relação também pode ser feita para triângulos retângulos, para triângulos obtusângulos? Também, tá certo? Então, nós podemos fazer isso daqui também para o triângulo retângulo, também para o triângulo obtusângulo, para provar que a soma dos ângulos internos corresponde a 180 graus. Então, ó, a soma dos ângulos internos corresponde a 180 graus, seria, portanto, a resposta da nossa questão de número 5, com bastante aprofundamento, vendo aí alguns detalhes bem importantes que vai somar aí no nosso dia a dia. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Bons estudos!